Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula de revisão. Nessa aula, a gente vai falar sobre cilindros, cones e esferas. Se Deus quiser, vai dar tempo de a gente fazer todos esses três, para a gente estar cada dia mais preparado para a nossa prova bimestral e, consequentemente, vocês estarem preparados também para o Enem, tá? Então, nós temos uma questão bem simples, que ela diz o seguinte: considere um cilindro de altura de 8 centímetros e o diâmetro 10 centímetros, tá? Apesar de aparecer diâmetro aqui, no final das contas, quando nós trabalhamos com cilindros, o que é mais importante não é o diâmetro para o uso, né, do cálculo das fórmulas, e sim o seu raio, tá? E como a gente sabe, o raio do cilindro é a metade do valor do diâmetro. Então, na verdade, nós vamos estar utilizando essa questão aqui, o raio, tá? Que é só a metade do diâmetro, que vale, nesse caso, vai valer 5 centímetros. E a altura, 8 centímetros. Existem fórmulas, tá? Para a gente calcular tudo isso que está sendo pedido aqui. Letra A, a área da base. Letra B, lateral. C, a total, que é somar as duas. E D, o volume, tá? Então, vamos lá para a letra A. Calcular a área da base. A área da base de um cilindro é um círculo, tá? Então é só você relembrar do primeiro ano do ensino médio. A área do círculo, π r ao quadrado. Nós vamos só substituir o valor do raio, que é 5. Então vai ficar π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Então o resultado final, 25π centímetros quadrados. E aí a gente finaliza aí o cálculo da área da base do cilindro, tá? Simples assim, tá, pessoal? Não tem muito segredo, não. É só isso mesmo. Agora, para calcular a área lateral do cilindro, aí a gente vai perceber uma coisa que é interessante. Se você pega o cilindro aí e abre ele, né? Corta só a parte do lado dele e esticar, ele vai parecer isso aqui, ó. Um retângulo. E o comprimento do retângulo aqui, ele vai ser 2πr, e aqui a altura vai ser a própria altura do cilindro. Por que o comprimento do lado do cilindro vai ser 2πr? É porque é o comprimento da circunferência e essa é a fórmula da circunferência. E lembre-se, como que eu calculo? Isso aqui eu estou falando para vocês, que muitas vezes a gente não decora as fórmulas, mas é uma forma da gente lembrar de fórmulas antigas, que até então, digamos assim, seria o mais comum da gente lembrar e saber, tá? É importante frisar isso, que a gente teoricamente já sabe essas, tá? Então aqui a área lateral, ela vai ser 2πr, que seria a base desse retângulo, vezes a altura h, 2πrh. Aí é só substituir os valores, ó, 2π, o r vale 5 e o h vale 8, tá? 2 vezes 5, 10, 10 vezes 8, 80. Então, o resultado vai dar 80 π centímetros quadrados. Mas na letra C, pede para a gente calcular a área total. Então, como que eu calculo a área total de um cilindro, né? Simples, basta juntar a área da base vezes a altura. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, porque nós temos duas bases, né? Uma em cima e outra embaixo. Por exemplo, em cone, isso não vai acontecer porque só tem uma base. E junta-se com a área lateral. Só que a área lateral só tem uma, então a gente vai fazer aqui somente a área lateral, não vai precisar ter duas, igual da base. Aí é só somar os valores, ó. 2 vezes 25π mais os 80π. Ou seja, primeiro multiplica 50π mais 80, 50π mais 80π, o resultado vai dar 130π centímetros quadrados, tá? E aí a gente também finaliza aí o cálculo aí da área da total do cilindro, tá? E para finalizar, calcular o volume. Como que eu calculo o volume do cilindro? Simples, área da base vezes a altura, tá?
área da base, 25 mesmo, 25π. E a altura é igual a 8 centímetros. 8 vezes 25, ó, 8 vezes 4 vezes 25 é 100. Então, 8 vezes 25 tem que ser 200, tá? Então, 200π. Só que agora o volume é centímetros cúbicos. Essa questão é interessante sobre cilindros, porque aí a gente usou todas as 4 fórmulas que a gente precisa para o cálculo do cilindro, tá? Então, ela é interessante justamente por essa característica, né? A gente tem essa opção de fazer esse cálculo direto aí de todos os elementos fundamentais aí do cálculo da área de volume de cilindro, que muitas vezes a gente passa despercebido, né? Então vamos agora para a próxima questão. Vou pegar aqui mais uma. Próxima questão é o seguinte. O raio da base de um cilindro mede 3 centímetros e a altura mede 9. Então, é uma questão simples, bem direta também. Ó. Ele pede para a gente calcular a área total, a letra A. Bom, aqui eu vou fazer uma forma diferente. Na área total, se vocês pegarem lá o material, a apostila, vocês vão encontrar uma fórmula que é mais ou menos isso aqui, ó. πr vezes R mais H. Quando você calcula a área. Que basicamente é o seguinte, ó. A área total é a área da base mais a área lateral. A área da base é 2 vezes πr quadrado. E a área lateral é 2πr, né? 2πrh. Então, deixa eu colocar aqui. 2πrh aqui. Só um pouquinho. Já acabou aqui. 2πrh. Se nós colocarmos o 2 e o π e o r em evidência, vai ficar assim, ó. 2πr e vai ficar r mais h, tá? Então só faltou o 2 aqui, ó. É 2πr aqui. Que essa é a fórmula que aparece pra gente lá na apostila. Aí é só você substituir, ó. 2π vezes o raio, que é 3, vezes, novamente, vezes o raio, que é 3 aqui, ó. Mais o h, que é 9. Aí agora é só somar primeiro, né? Ó, primeiro, 2 vezes 3, 6. Aí vai ficar 6π vezes 3 mais 9 dá 12. E 12 vezes 6 vai dar 72 π centímetros quadrados, tá? E para o cálculo do volume, a gente viu lá a área da base vezes a altura. A área da base vale 2 não, πr quadrado. Que essa é a fórmula que vocês vão encontrar lá na apostila, ó, πr quadrado h. Então o r vale 3 e o h vale 9. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 9, 81, então vai ficar 81 π centímetros cúbicos. Alguma dúvida, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, tá? Perguntem aí. Não deixem para acumular dúvidas, não, tá bom? Essa é a aula para a gente tirar nossas dúvidas, que aí no futuro nós vamos ter prova, tá? Então, perguntem mesmo. Vamos para a próxima questão. Deixa eu escolher uma aqui. Agora nós vamos fazer uma questão diferente, que é uma questão com a seguinte característica. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Que é o seguinte. Nós vamos ter o volume e aí nós vamos querer calcular a área do cilindro.
o que é um pouco diferente das outras que a gente fez. Dessas outras duas aqui, tá? A questão diz assim, ó, um cilindro equilátero tem volume de 54 pi centímetros cúbicos. Qual que é a área total desse cilindro em centímetros quadrados? A gente quer calcular a área total, então se eu quero calcular a área total, eu preciso lembrar que a área total ela pode ser determinada por duas formas diferentes, ou eu uso, né, a área total é a área da base mais altura, ou eu uso essa fórmula aqui, que seria a fórmula que a gente encontra na apostila, a forma direta, ou seja, 2 πRs R mais H. Aí ele diz que o volume, né, um cilindro equilátero, ele tem um volume de 54 centímetros cúbicos. Só que quando você pega, por exemplo, o volume, ó, o volume, ele é o quê? A área da base vezes a altura, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura H. E isso daqui é igual a 54 π. Mas aqui, ó, é interessante, né? Apesar de eu poder simplificar o π com o π, nós vamos ter duas variáveis, ó, o R e o H. Então, qual é a outra informação que eu posso estar utilizando na questão para poder resolver essa própria questão? Basicamente é o seguinte, ela fala que o cilindro ele é equilátero. E pelo cilindro ser equilátero, tá? A gente vai ter uma consequência legal. Qual? Quando o cilindro é equilátero, isso significa dizer que a altura e o diâmetro do cilindro eles são iguais. Ó. Então, essa altura aqui é igual ao diâmetro, tá? Ou seja, a altura é duas vezes o raio, tá? Então, a altura aqui é duas vezes o raio. Ou seja, como eles são iguais, eu posso vir aqui e no lugar do raio que está aqui, ó, o raio ao quadrado, eu posso, no lugar do H, eu posso colocar duas vezes o raio. Porque ele vai ser igual à altura, já que é um triângulo equilátero. Lembre-se que a palavra equilátero geralmente está associada, tá, a valores, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, a valores que são iguais, tá? Nesse caso, só não confundir que não é a altura igual ao raio, é a altura igual ao diâmetro, tá? E aí, por conta disso, eu tenho aqui desse lado 2 R's ao cubo igual a 54, tá? Aí aqui vai ser interessante porque nós vamos encontrar o R, aí depois eu encontro o H, depois eu jogo nessa fórmula, tá? Então aqui nós vamos ter R ao cubo, aí nós passamos o 2 dividindo, 54 dividido para 2 vai dar 2,27, tá? E aí é só eu lembrar que o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes, que dá 27, é o 3, tá? Ou seja, a raiz cúbica de 27 é o 3, porque 3 vezes 3 vezes 3, 27. Se o raio é 3, então o H, que é duas vezes o raio, vai ser igual a 6, né? Porque 2 vezes 3, 6. Aí é só substituir aqui. Então nós vamos ter 2π vezes o raio, que é 3, que multiplica o R mais H, e aí é só fazer e correr para o abraço. Ó. Resultado final, 54π centímetros ao quadrado, tá? Então, alternativa correta, letra D, tá? Alguma dúvida, pessoal? Muito bom, né? Agora vamos começar a fazer de cone. Deixa eu ver se eu encontro a de cone aqui. Vamos fazer de cone. Aí nós vamos fazer com a mesma uma questão de cone com a mesma característica, tá? Deixa eu só configurar aqui o negócio do meu mouse que ele tá muito rápido. Eu quero diminuir um pouco isso aqui para não me atrapalhar aqui. Bom, já diminui um pouco a velocidade dele aqui agora. Vamos fazer de cone, ó. A questão sobre cone fala o seguinte, ó, um cone reto tem altura de 8 centímetros e raio da base 6. Ele pede para a gente determinar essas quatro coisinhas aqui, né? Calcular sua área,
área da base, lateral, total e o seu volume, tá? Então vamos lá. Como que eu calculo a área da base de um cone? É só lembrar que a área da base do cone é a mesma área da base de um círculo, né? Porque um cone tem esse formato aqui. A sua base é um círculo, então basicamente é só usar a área do círculo, π r ao quadrado, ou seja, π vezes 6 ao quadrado. Logo, o resultado da área é 36π centímetros ao quadrado, tá? Qualquer dúvida, só perguntar aí. A área lateral, aqui na área lateral, a gente vai observar o seguinte, ó, quando você pega um cone e abre ele, você vai encontrar basicamente isso daqui, ó. Isso daqui. Você tem, ele fala para a gente qual que é a altura do cone, mas para a gente poder calcular a área do cone, a gente precisa dessa formulazinha aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui porque só para falar para vocês, eu esqueci. Envolve a geratriz, tá? Só aparece do. Opa, cadê? Acho que achei aqui. Achei aqui, ó. A área lateral do cone é π raio vezes g, que é a geratriz, tá? Quem que é a geratriz? A geratriz, pessoal, essa é o valor do lado aqui do cone, né? Então a gente vai transformar o cone aqui num triângulo para poder calcular. Aqui é o raio do cone, aqui é a altura e aqui é a geratriz. Como eu sei que, ó, a altura vale 8 e o raio vale 6, então a geratriz tem que valer 10. Eu vou explicar para vocês por quê. Lembre-se que eu falava para vocês o seguinte, ó, triângulos pitagóricos, né? Lembre-se que o 6 é 3 vezes 2. E lembre-se que o 8 é 4 vezes 2. Ou seja, aqui a geratriz tem que ser 5 vezes 2 também, que é 10. Ou se você quiser, você pode fazer o teorema de Pitágoras aqui para encontrar a geratriz. Mas lembre-se dessas regras que eu ensino para vocês, que ela vai ajudar vocês, por exemplo, no Enem, para você não precisar fazer conta, tá? Vocês ir direto ao ponto. Então, substituindo aqui o valor do raio, que é 6, o valor da geratriz, que é 10, o resultado vai dar 60 π centímetros quadrados, tá? Essa forma vocês vão encontrar na apostila. Eu não estou usando o meu notebook que geralmente eu uso para dar aula, estou usando um outro aqui, por isso que eu estou meio perdido aqui, porque o outro está arrumando aqui. Bom, vamos agora para a área total. Como que eu faço a área total de um cone? Simplesmente você fazer a área da base mais a área lateral, tá? Ou se você preferir usar as fórmulas, é πr que multiplica r mais g, tá? É só você fazer isso, πr mais r vezes r mais g. Aí é só substituir os valores. Raio é 6 e a geratriz a gente calculou é 10. Então, o resultado final vai dar 6π vezes 16. 6π vezes 16, tá? E aí, 6 vezes 6 dá 36, vai 3, dá 96 π centímetros quadrados. E para finalizar essa questão, volume. Volume de cone é a área da base vezes a altura dividido por 3, ou, usando as fórmulas da apostila, πr quadrado h dividido por 3, tá? O r vale 6, então vai ficar π vezes 6 ao quadrado vezes a altura, que é 8, dividido por 3, logo 6 ao quadrado 36, então vai ficar π vezes 36 vezes 8 dividido por 3, tá? Vamos colocar aqui embaixo o resultado. Posso simplificar o 36 por 3,
36 dividido para 3 dá 18. 18, não, 12. Vai dar 12. Vou colocar aqui em cima. E 12 vezes 8 vai dar 96. Então o resultado final é 96 pi centímetros cúbicos, tá? Só vocês usarem, por exemplo, calculadora, que vocês vão chegar no mesmo resultado, tá? Qualquer dúvida, avisa aí que estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Vamos para a próxima questão de cilindro. Deixa eu colocar meu notebook para carregar. 2 minutinhos aí, pessoal, só um pouquinho. Bom, voltando aqui, vamos fazer essa questão aqui, né? Eu não consegui colocar no computador para carregar, pessoal. Coisa chata, né? Acho que tá querendo queimar o... Como que chama o nome? Aquele carregadorzinho. A fonte eu acho que não tá funcionando. Esse aqui é outro notebook. Vamos lá então fazer essa outra questão aqui. Ela diz o seguinte, ó, um cone equilátero, novamente, ó, equilátero possui algumas medidas iguais, que eu vou estar explicando para vocês, tá? E aí ele fala para gente que um cone equilátero possui área lateral que mede 16 raiz de 5π decímetros quadrados, tá? Aí ele pede a medida da altura desse cone, tá? A medida da altura desse cone. Então, como que a gente vai fazer o cálculo da medida da altura do cone? Vou mostrar a forma para vocês também. Só um minutinho. Vamos lá. Basicamente, vai funcionar assim, ó. Suponha que isso aqui seja um cone. Tá? Ou finjam que isso aqui é um cone, esse cone mal feito aqui. Então, aqui é a geratriz, tá? Esses dois aqui é a geratriz. E isso aqui é o diâmetro. A gente coloca 2 vezes o raio. Se um cone é equilátero, significa dizer que a geratriz é igual a 2 vezes o raio, tá? Da mesma forma que no cilindro, um cilindro equilátero é a altura. A gente não pode confundir geratriz com a altura. Geratriz, tá? É a altura referente do vértice ao centro ou à base do cone. Se ele é equilátero, significa que as medidas são iguais, então ele vai estar todo alinhado aqui. E aí ele diz que a área lateral vale 16 pi centímetros, decímetros, na verdade, quadrados, tá? E como a gente viu aqui, ó, a área lateral é pi rg. Então a gente vai vir aqui e substituir, ó, a área lateral é igual a pi rg. Só que a questão diz pra gente que vale 16 raiz de 5π. Então, 16 raiz de 5π. Posso cancelar o π com o π, tá? E aí eu vou ter que, primeiro, R. O G eu sei que vale 2 vezes o raio. Então vai ficar aqui 2G. 2G, né? 2 R's. Substituir aqui, 2 R's.
E aqui 16 raiz de 5. Bom, 2r vezes r vai dar 2r quadrado. E aqui 16 raiz de 5. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. A lateral é isso mesmo, πrg. Bom, então vamos continuar aqui. Vamos passar o 2 dividindo. Então o raio ao quadrado vai ser igual a 16 raiz de 5 sobre 2. Ou seja, o raio ao quadrado vale 8 raiz de 5. Eu não vou passar a raiz quadrada para o outro lado pelo seguinte, ó. Quando a gente vai calcular a altura, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para calcular a altura aqui nesse cone, tá? E aí a gente vai usar a seguinte regra, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O teorema de Pitágoras diz que a geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Eu quero a altura, então vou passar o raio para o outro lado. Ou seja, a altura é a geratriz menos o raio, tá? Então eu não preciso saber quanto que vale o raio aqui. Eu só preciso saber quanto que vale ir ao quadrado. Então, vou substituir aqui, ó, altura ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado, só que a geratriz é 2 vezes o raio, tá? Então, vai ser 2 vezes o raio ao quadrado menos o raio ao quadrado. Ou seja, vai ser igual a, fazendo aqui, 4 raio ao quadrado menos o raio ao quadrado. Ou seja, finalizando aqui, 3 vezes o raio ao quadrado. Ou seja, 3 que multiplica essa coisinha aqui. 8 raiz de 5. E 3 vezes 8 vai dar 24. 24 raiz de 5, tá? Só que aqui, deixa eu ver o negócio. Tem alguma coisa errada aqui, porque eu acredito que esse raiz de 5 que eles colocaram aqui não deveria estar aqui. Já que, se tivesse raiz de 5, não tem como a gente calcular aqui direitinho esse valor, né? Se vocês notarem. Porque, basicamente, seria assim, ó. Para esse raiz de 5 funcionar aqui, eu precisaria tirar ele daqui, ó. De alguma forma, ele tinha que sumir aqui do mapa. Mas se vocês notarem, não tem como tirar ele daqui, tá? Então, seria basicamente essa a resposta aqui. Deixa eu pegar uma outra questão de cone para vocês verem, ó. Vou pegar aqui. Eu vou pegar um que não tem essa raiz para vocês notarem a diferença. Porque nesse caso aí deveria sumir a raiz, só que não some ela para a gente poder... Opa, peguei errado aqui. Peguei a mesma, na verdade. Essa aqui agora, ó. Um cone de revolução é construído a partir de um setor circular de área 80 pi centímetros quadrados, cuja base tem diâmetro de 16. E aí, esse diâmetro ser 16 significa que o raio vale 8. Bom, nessa questão aqui, o setor circular, pessoal, essa é a área lateral, tá? Então, se a área lateral é 80, eu posso usar o seguinte, ó, primeiro, eu sei que a área lateral, como a gente acabou de mostrar ali, é π r h, tá? Ou melhor, πrg, que agora é cone, não cilindro. Eu sei que o valor dela é 80 π. Notem que geralmente o π cancela com o π, tá? E aí eu tenho que rg é igual a 80. De acordo com a questão, o raio vale 8, tá? Já que o diâmetro vale 16. Ou seja, eu vou ter 8g igual a 80. Nesse caso, eu passo o 8 dividindo e 80 dividido para 8 dá 10. Então, a geratriz vale 10 centímetros. Esse é o valor da geratriz. Ele quer o volume do cone, tá? Se eu sei a geratriz, eu posso calcular a altura. Como? Geratriz ao quadrado é igual a altura mais o raio ao quadrado, tá? Teorema de Pitágoras. Ou seja, a altura é a geratriz menos o raio ao quadrado. Substituindo os valores, então, nem precisa substituir valores, bastava a gente observar o seguinte, se a geratriz é 10 e o raio é 8, esse carinha aqui tem que ser 6, né? A altura tem que ser 6 para poder valer aquela regra, né?
aqui é 2 vezes 5, aqui é 2 vezes 4, aqui é 2 vezes 3. O triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Então, resumindo, a gente vai ter esse valorzinho aí, mas vamos substituir aqui, ó. Fica 10 ao quadrado menos... quanto? 8 ao quadrado. Ou seja... Deixa eu simplificar aqui todo o resultado. Então, a altura ao quadrado vai ser igual a 100 menos 64, que vai dar 36. Ó. Então, a altura ao quadrado é igual a 36. E aí, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Então, a altura é 6, como eu havia mencionado ali para vocês, tá? Sabendo a altura, eu posso calcular o volume. O volume do cone é πrg dividido por 3, tá? πr quadrado g dividido por 3. Opa, g não, h, tá? E aí é só substituir π vezes 8 ao quadrado vezes 6 dividido por 3. Posso simplificar esse 3 com esse 6, e aí vai ficar π vezes 64 vezes 2. 64 vezes 2, 128 π. A unidade é decímetros cúbicos, tá? Então, o resultado final... Opa, centímetro, né? Decímetro é da outra questão. O resultado final, letra B, 128 π. Alguma dúvida, pessoal? Notem que essa é a diferença, né? Eu acredito que o carinha que criou essa questão, ele deva ter confundido essa raiz de 5 aqui. Porque não tem como eliminar ela aqui, mesmo aparecendo esses valores elevados ao quadrado, quem está aparecendo ao quadrado é a variável. Então, a variável que não tem esse raiz aí. Então, ela não vai sumir, tá? Isso que deu diferente aqui dessa questãozinha aqui. Agora vamos pegar a questão de esfera. Deixa eu ver se tem aqui. De esfera, tá? E aí a gente vai resolver de esfera e a gente vai finalizar a nossa aula, tá? Vamos calcular isso aqui primeiro. Ó, uma esfera tem raio de 6 centímetros. Ele pede para a gente calcular a medida do volume. O volume da esfera é só você lembrar o seguinte: é 4 π r ao cubo dividido por 3. Simples assim, tá? É só você substituir o valor do raio, que no caso é 6, elevar ao cubo e dividir por 3, tá? Então vai ficar 4 π vezes 6 ao cubo, 6 vezes 6 vezes 6. Deixa eu fazer o cálculo aqui. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. O resultado vai dar 216. Aí vamos multiplicar por 4, que vai dar 864, 864. E depois vou dividir por 3, tá? O resultado vai dar 288. Alguma dúvida? Então é só isso aqui, tá? A esfera é mais fácil de calcular o volume, é só lembrar da forma. Quer dizer, na verdade todos são fáceis, né? Se você lembrar da forma. Acho que o grande problema aqui é lembrarmos das fórmulas dos sólidos geométricos que a gente está estudando. Vamos fazer mais uma de esfera. Agora a gente vamos pegar uma que envolve a área, tá? A área da esfera, o cálculo dela. Bom, então vamos lá, ó. Essa aqui diz o seguinte: uma esfera tem a superfície de 900 π centímetros quadrados e ele pede a gente calcular o volume. Para a gente fazer isso, a gente precisa lembrar do seguinte: primeiro, a área da esfera é 4 πr ao quadrado, tá? E o volume é 4 π r ao cubo dividido por 3. Ou seja, a gente só precisa saber do raio. Usando a informação que a questão traz, que a área é 900 π, a gente pode calcular, então, o valor do raio. Ó. Só você cortar o π com π, e aí você vai ter que 4r ao quadrado é igual a 900. Vamos passar o 4 dividindo. Então, nós vamos ter 900 dividido para 4. Eu posso dividir primeiro, mas dessa vez eu vou optar por calcular primeiro a raiz quadrada, tá?
Porque vocês vão perceber o seguinte, ó. Se eu calcular a raiz quadrada aqui, ó, raiz quadrada de 900, não tem exata, né? Então não vai dar certo. Então vamos pegar os 900 e vamos dividir por 4. 900 dividido para 4, o resultado vai dar 225, tá? Vai ficar 225 dentro da raiz, e a raiz quadrada de 225, deixa eu colocar aqui, vai dar 15. Então eu posso dizer que o raio vale 15 centímetros. Se eu sei o raio, eu venho aqui e substituo nessa forma. 4 π vezes 15 ao cubo dividido por 3, tá? Então é só a gente fazer 15 ao cubo primeiro. Então 15 vezes 15 vezes 15 vai dar 3.700. Eu vou fazer direto, tá, gente? Vou multiplicar por 4 e depois dividir por 3. O resultado final vai dar 4.500. Então volume 4.500 π centímetros cúbicos. Pronto. Resposta, letra D. Então, simples, né? Simples entre aspas, né? Que a gente tem que saber as fórmulas, senão a gente não consegue resolver, tá? Mas sabendo a fórmula, a gente consegue resolver tranquilo. Deixa eu pegar uma outra questão. Agora a gente vai fazer uma questão que envolve esfera e, nesse caso aqui, cilindro. Eu peguei uma lista aqui da internet. Opa. Essa aqui. Então a questão diz assim, ó, uma esfera com raio medido 5 centímetros está circunscrita a um cilindro circular reto, cuja medida da altura é 8 centímetros. Chamou-se de X a razão entre o volume da esfera e o volume do cilindro. Dentre as opções abaixo, assinale a resposta que chega mais próximo do volume, né? De X. Então ele fala que X, vou até colocar aqui, ó, X é igual a razão entre o volume da esfera e o volume do cilindro. Então, volume da esfera sobre o volume do cilindro, tá? O volume da esfera, como a gente viu agora há pouco, é 4π r ao cubo dividido por 3. E o volume do cilindro, como a gente viu aqui no início, ó, é a área da base vezes a altura, ou seja, π r ao quadrado dividido não, π r ao quadrado vezes a altura do cilindro, tá? Quais são as informações que a gente tem? Nós temos o raio da esfera e nós temos a altura do cilindro, que é 8. Então, nesse caso aqui, a gente vai perceber o seguinte, nós temos uma esfera que está circunscrita a um cilindro, tá? Ou seja, o cilindro está inscrito dentro da esfera. Nós temos uma esfera aqui grandona e dentro dessa esfera a gente tem um cilindro dentro da esfera. Ou seja, as medidas, né, da esfera, que seria o raio, é diferente do raio do cilindro. Então, o raio do cilindro aqui eu vou chamar de Rzinho. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar a cor branca aqui para apagar isso aqui, ó. O raio do cilindro eu vou mudar. Eu vou deixar um raio diferente aqui. E aí nós vamos ter a seguinte relação. Primeiro, eu posso cancelar o π com o π e substituir alguns valores. Em cima, nós vamos colocar 4 vezes o raio da esfera. O raio da esfera vale 5, então vai ficar 4 vezes 5 ao cubo, dividido por 3. E embaixo, nós vamos colocar a altura do cilindro, tá? O cilindro é 8 vezes 8. E é só resolver essa continha aqui. Então, resolvendo, vai ficar 4 vezes 5 ao cubo é 4 vezes 125. 4 vezes 125, o resultado vai dar 500. Então, nós vamos ter 500 sobre 3 sobre
8r ao quadrado, tá? E aí a gente vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, o resultado vai ser 500 sobre 24r ao quadrado. Aqui, agora o obstáculo dessa questão, como vocês podem ver, é que nós precisamos saber quanto que vale o valor, nesse caso aí, do raio do cilindro. Se eu souber o raio do cilindro, eu consigo então calcular aí o valor o valor de x, tá? Então ele quer a razão entre o volume da esfera e o raio e o volume do cilindro, tá? Então, vamos lá. Então vamos só imaginar aqui, ó. A gente tem uma esfera. Imaginar que essa aqui seja a esfera, tá? E dentro dessa esfera, a gente tem aqui um cilindro. Nós temos um cilindro aqui circular, reto, cuja altura mede, como a questão fala aí pra gente, a altura mede quanto? A altura mede 8 e o raio da esfera mede 5, tá? Então eu sei que, ó, do centro da esfera para cá, esse pontinho aqui mede 5. Eu sei que daqui para cá também mede 5 centímetros. Só que eu sei que daqui até aqui vai medir 8, que é o valor o valor da altura, né? Da altura do cilindro. E aqui vai faltar 2 e aqui vai faltar 2. Porque aí 5 mais 5 dá 10, né? Então, se aqui tem daqui para cima tem 8. É melhor, se daqui de cima até aqui tem 10, porque daqui para cá é 5, daqui para cá é 5. Aqui é 8, então vai sobrar 2 para cá e 2 para cá. Ou seja, esse tamanhozinho aqui, ó, mede 3, tá? Se esse tamanho aqui mede 3, ó, esse tamanho aqui mede 3, esse 5, esse aqui tem que medir quanto? 4. Ou seja, o raio do cilindro vai medir 4. Vocês entenderam a lógica? Vocês conseguiram entender a lógica por trás do que eu fiz? Eu vou redesenhar e vou tentar explicar de novo aqui para vocês entenderem melhor, tá? Ó, o que eu tô tentando dizer para vocês é o seguinte, ó, isso aqui é a esfera, tá? Bonitinha. E nós vamos desenhar agora um cilindro. Eu vou fazer ele de azul. Então imagina o seguinte, ó, esse aqui é o cilindro, tá? A parte de cima do cilindro. E essa aqui é a parte de baixo do cilindro, ó. Então notem comigo o seguinte, ó, esse pontinho aqui é o ponto central da esfera, tá? Eu sei, ó, que daqui, eu vou até fazer de outra cor, deixa eu fazer aqui de roxo. Ó, daqui para cá, ó, daqui até aqui embaixo, tá? Eu sei que essa medida aqui mede 8 centímetros, certo? Eu sei que o raio mede 5, ou seja, daqui até aqui mede 5. E daqui até aqui também mede 5. Ou seja, vai ter um pedacinho aqui que vale 2 e vai ter um pedacinho aqui que vale 2. Logo, esse pedaço aqui, ó, que eu vou deixar bem marcado aqui, esse pedaço vale 3. Então nós vamos ter assim, ó. Vamos ter algo mais ou menos assim, ó. Daqui para cá e daqui para cá. Esse pedacinho aqui vale 3, esse pedacinho vale 5. Quem que é esse pedaço? É esse aqui, ó. Daqui para cá. E quem que é esse pedaço aqui de cima? Ó? É esse raio aqui, ó. Que é o raio do cilindro, que vai valer 4. Triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Ou seja, nessa questão, deixa eu tentar fazer ela mais bonitinha aqui para vocês verem, ó. Nessa questão aqui, nós vamos usar a seguinte característica, ó. O x, ele vai valer o quê? O volume da esfera sobre o volume do cilindro. Mas quem é o volume da esfera? 4πr da esfera ao cubo dividido por 3. E quem que é o volume do cilindro? É π, raio do cilindro ao quadrado,
vezes a altura, tá? Aqui nós vamos fazer o quê? Multiplicação com a seguinte regra. Repete o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Ou seja, vai ficar 1 sobre π RH. Eu posso cortar o π com o π. E aí, o x ele vai ser igual a 4r ao cubo dividido por r ao quadrado h. Lembrando que esses dois raios são diferentes, tá? A gente viu que o raio da esfera é 5, na verdade a questão está falando. E podemos constatar que o raio do cone, do cilindro, é 4, tá? Então aqui vai ficar 4 ao quadrado vezes a altura, que mede 8, ok? Percebo que o 4 ao quadrado eu posso cortar o quadrado aqui com 4, então vai ficar 5 ao cubo, dividido por 4 vezes 8. 5 ao cubo é 125. 4 vezes 8, o resultado vai dar 32, tá? Aí é só pegar o calculador e dividir aí 125 por 32. O resultado final dá 3,9 mais ou menos. Então x vai ser igual a 3,9, tá? Então se a gente for arredondar, ele está mais próximo de 3,14, que seria o valor de π. Aproximadamente também, tá? 3,14. Alguma dúvida, pessoal? Ah, tá. O valor só não deu exato aqui, porque eu esqueci desse 3 aqui, ó. Então deixa eu mudar aqui, ó. Deixa eu colocar esse 3 aqui, que eu esqueci de colocar ele aqui embaixo. Ó. 3 vezes isso, então vai ficar 3 vezes isso. 3 vezes isso aqui. Então, na verdade, vai ficar 32 vezes 3, ó. Vai dar 96. Agora sim vai dar o resultado exato. 125 dividido por 96. O resultado é 1,3, tá? Ué, nem assim deu o resultado que tá lá. 1,3. Deixa eu ver aqui. 4πr ao cubo. Cento e vinte e cinco dividido por 96. Vai dar 1,3. Então não vai dar nenhum desses valores que tá aí, não. Vai dar 1,302, tá? Então, aqui seria o mais próximo seria a letra A, tá? Mas nesse caso aqui não condiz, tá? Então não chega nesse resultado. Observe que não tá errado, porque se você notar, essa conta aqui não tá errada porque a gente substitui corretamente, ó. Fórmula do volume da esfera, fórmula do volume do cilindro, tá? πRH. Então, substituindo os valores corretamente, o π vai cancelar, como a gente viu, vai ficar 4r ao cubo aqui, e embaixo vai ficar 3r ao quadrado h. O raio do cilindro a gente viu que vale 4, o raio da esfera mede 5 e a altura mede 8, a altura do cilindro, tá? Então, substituindo, a resposta final vai ser essa aqui e não nenhuma dessas 4 que está aparecendo aqui pra gente, tá? Alguma dúvida, pessoal? Beleza. Então, a gente vai finalizar nossa aula. Vou interromper aqui a gravação